à quinta moção de censura iniciada pela oposição nos últimos 2 anos, o Governo responde como sempre respondeu, com confiança na força e coesão da maioria parlamentar que o apoia. Esta resposta é simples de explicar. A força e coesão da maioria parlamentar resultam de um processo de compromisso permanente, de um diálogo constante e da resolução franca e aberta das divergências quando elas ocorrem. Mas mais importante do que isso, a nossa coesão tem como base a nossa disposição e o nosso projeto político. Nunca virámos a cara aos enormes problemas que herdamos. Muitos desses problemas tinham e têm uma envergadura e complexidade sem precedentes na nossa história democrática. Ora, quanto mais complexos e profundos são os problemas que temos de enfrentar, menos nos devemos render a voluntarismos precipitados, a declamações vazias de conteúdo ou a gestos inconsequentes. Todos nós, agentes políticos e sociedade civil, devemos estar preparados para rejeitar, como já disse frequentemente, as terríveis simplificações. E, ao fazê-lo, estaremos a dar um bom contributo para fortalecer a nossa democracia, uma democracia de pessoas adultas, livres e responsáveis. No que diz respeito ao Governo e à coligação parlamentar, não adiamos soluções, nem nos refugiamos num país imaginário. Fizemos o que era necessário para salvar o país de um colapso económico e social de consequências devastadoras. Também não nos escondemos atrás de posições dúbias, nem de ambiguidades perigosas. Tivemos a coragem de olhar para o futuro e de prepará-lo, não nos rendendo ao imediatismo da agenda político-mediática. Estivemos sempre bem conscientes dos riscos e perigos que espreitavam o país e foi por isso que persistimos na defesa intransigente dos interesses nacionais, que não se compadecem com apelos ao conflito com os nossos credores e parceiros. Nunca perdemos de vista que a recuperação da credibilidade e da confiança, alicerçada numa estratégia económica e diplomática com cabeça, tronco e membros, e que já trouxe ganhos muitíssimo importantes para os portugueses, era a condição indispensável para proteger os mais vulneráveis e devolver o futuro ao país. A nossa determinação no cumprimento do Programa de Assistência Económica e Financeira, o esforço coletivo dos portugueses e a nossa voz forte e tranquila na Europa foram trunfos decisivos. Dou apenas um exemplo que é muito ilustrativo e que deve mostrar de uma vez por todas qual é a escolha política que serve o interesse dos portugueses. Um exemplo que mostra com resultados concretos como entra a estratégia do Governo e a reivindicação da oposição para renunciar aos nossos compromissos e lançar os portugueses no caos económico e social, a escolha deve ser clara. O Governo, reforçado pela credibilidade do seu rumo político e pelo empenho dos portugueses, negociou por 2 vezes com os nossos parceiros europeus as condições dos seus empréstimos. Baixámos os juros, que são agora os mais baixos da nossa história democrática, e estendemos os prazos de pagamento dos empréstimos europeus. Hoje estamos em condições de dizer ao país que tudo isso representa uma poupança acumulada para os próximos 30 anos de cerca de 54,5 mil milhões de euros. Eu repito, face ao que foi inicialmente contratado em 2011, a nossa poupança é de 54,5 mil milhões de euros, o que representa uma diminuição da dívida pública de 20% do produto interno bruto. Isto quer dizer
que Portugal, nos próximos 5 anos, reduz as suas necessidades brutas de financiamento em cerca de 18 mil milhões de euros, 10% do PIB, o que contribui para poupanças orçamentais acumuladas de cerca de 5,4 mil milhões de euros. Entre 2013 e 2017, pouparemos em média todos os anos 1.100 milhões de euros. Estes números falam por si. Vencem todas as dúvidas que a oposição irresponsavelmente alimenta. Quem poderá negar ou até diminuir estes resultados? Quem poderá negar ou até diminuir o que isto significa em termos de proteção dos portugueses e do Estado Social? É aqui que está a defesa dos portugueses, e não numa ruptura financeira gratuita que arrastaria o país para uma saída desordenada do euro, para o colapso do Estado Social e para o esmagamento da economia. Quando se apela a não pagar as dívidas e a rasgar o memorando de entendimento, faz uma falsa e sinistra promessa de libertação, porque sugere a remoção de um fardo apenas para o substituir por um outro infinitamente mais pesado. Nesse sentido muito prático, a oposição é financeiramente irresponsável, porque nunca responde pelas consequências mais do que óbvias das suas proclamações. No caso dos partidos mais à esquerda, essa irresponsabilidade é evidente. Mas esta é a oportunidade para o Partido Socialista fazer uma separação de águas. É o momento de o Partido Socialista mostrar que sabe assumir a responsabilidade de contribuir ativamente para a resolução dos problemas nacionais e de ultrapassar as suas hesitações. Não reconhecer a importância histórica deste momento seria desiludir o legado do Partido Socialista como um partido da integração de Portugal na Europa e como um partido com um papel importantíssimo na fundação da nossa democracia. O país precisa de um Partido Socialista que, como partido que aspira a governar, não acalenta a fantasia de uma súbita e perpétua vontade de o norte da Europa passar a pagar as nossas dívidas, provavelmente para sempre. O país precisa de um Partido Socialista que aceite o convite do Sr. Presidente da República para lançarmos as bases concretas e realistas do nosso futuro coletivo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a realidade não favorece aqueles que teimam em ignorá-la. Em política, estamos sempre sob o imperativo do mais elementar realismo. A relação de representação que mantemos com os cidadãos depende do respeito por este imperativo. Infelizmente, a oposição não aprendeu esta lição, nem com a experiência do país nos últimos anos, nem com a pré-bancarrota de 2011. A oposição insiste em introduzir no debate político mistificações acerca do modo como atacamos um outro problema muito grave, criado nos últimos 15 anos, das rendas excessivas. Uma vez mais, devemos falar de factos e não de construções retóricas. Factos e não enganos que visam apenas confundir as pessoas. Nas parcerias público-privadas, cujos encargos futuros foram sempre subindo até este Governo assumir funções, conseguimos poupanças acumuladas de 5,2 mil milhões de euros. No setor energético, as poupanças atingem 2,1 mil milhões de euros. Na saúde, só entre 2012 e 2014, cortámos 1,2 mil milhões de euros em rendas injustificadas face a 2010. Só uma oposição cega não vê nesta política e nestes resultados a ação para a justiça, para a equidade, para a sensatez financeira e para a racionalidade económica como nunca houve em Portugal. A coesão reforçada da maioria parlamentar
e o espírito reformista do Governo são o ponto de que partimos para iniciar uma nova fase do nosso ajustamento, um novo ciclo virado para o investimento e para dar mais força aos sinais positivos que nos chegam do lado da economia. A produção industrial cresce agora sustentadamente. As vendas de automóveis estão em recuperação. As manifestações de investimento estrangeiro para o segundo semestre deste ano ultrapassam os 500 milhões de euros. Os níveis de confiança dos portugueses e dos empresários estão a aumentar sucessivamente. A poupança nacional aumenta e atinge valores finalmente consentâneos com o financiamento sustentável do investimento, e isso significa que o necessário desendividamento de famílias e empresas prossegue a bom ritmo. As exportações crescem com consistência, sendo Portugal o terceiro país da zona euro com maiores ganhos de cota de mercado. E os excedentes externos acumulam-se, facto que desmente todos os que condenavam o país a uma dívida externa descontrolada. E como corolário de todos estes sinais, é cada vez mais provável que no segundo trimestre, terminado em junho passado, tenhamos registado crescimento económico, precisamente aquilo por que todos os portugueses têm justamente ansiado. Com estes novos dados, creio que ficam ultrapassados os receios de uma espiral recessiva. No entanto, os riscos de um processo desse tipo só serão definitivamente menorizados se mantivermos o rumo. Que não haja equívoco quanto ao que significa esse rumo. É o rumo da consolidação orçamental, da conclusão do programa de assistência de modo controlado e credível, das reformas estruturais, do equilíbrio das contas externas e do crescimento sustentado. A resposta confiante e decidida do Governo a esta moção de censura reflete aquele que é, mais do que qualquer outro, o nosso grande desígnio e pelo qual não desistiremos de lutar. O desígnio de construir um país mais próspero, mais justo e mais democrático que queremos para os nossos filhos. Sabíamos que nestas circunstâncias pagaríamos um elevado preço político, inflacionado pela demagogia da oposição. Mas se agora soubermos todos, incluindo a oposição, estar à altura do momento histórico que estamos a viver, poderemos servir o interesse nacional. Para o Governo, o país esteve sempre primeiro e continuará a estar. Essa é uma prioridade de que nunca iremos abdicar, disse.